Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você em mais um dia, que a mão dele recaia sobre você, tirando todo o medo que tem em teu coração. Deus está no nosso meio, irmãos. Não devemos temer a nada, não devemos temer a ninguém. Por isso, gostaria que você ouvisse essa palavra com a certeza que Deus é contigo, que as bênçãos do Senhor Altíssimo recaia sobre a sua família também, sobre todos os que você ama e quer bem. Precisamos ter bem forte isso dentro do nosso coração. Tudo é força, mas só Deus é poder. Se você já consegue colocar isso nos comentários, profetiza antes da palavra que vai ser proclamada. Tudo é força, mas só Deus é poder. Jesus nos dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E é através da palavra dele, meus irmãos, que vamos nos fortalecendo, nos moldando e nos criando uma pessoa nova. Porque a pessoa antiga, a pessoa velha, que jaz dentro de nós, não existe mais. O medo não tem mais fundamento quando estamos com as mãos dadas com Deus. E talvez hoje você esteja tão temeroso, tão temerosa, devido a tudo que você está vivendo e passando. São muitas coisas, meus irmãos, que tiram a nossa paz, o nosso sossego, que nos faz ficar com medo. Mas precisamos lembrar a quem servimos, precisamos lembrar quem sonda a nossa vida. Aleluia! O medo é o sopro do inimigo de Deus nos nossos ouvidos. E não podemos e nem devemos, em hipótese nenhuma, ser comandados por este sentimento. Um sentimento que nos enfraquece, um sentimento que nos desvirtua dos caminhos do Senhor. É na palavra de Deus que devemos ancorar a nossa confiança. É na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem para nós, que devemos nortear os nossos dias. Seja o que for que estejamos vivendo. Eu não sei realmente o que você está passando hoje. Muitas pessoas que estão aqui carregam diversos medos em seus corações. Mas uma coisa eu posso te dizer: quem é cristão de verdade, confia. Você pode até cair em algum determinado momento, porque somos falhos, somos humanos. Muitas vezes vão vir coisas ao nosso redor, querer soprar e sussurrar nos nossos ouvidos, para que nós por um momento venhamos a duvidar do poder de Deus. Mas que esses momentos sejam raros na nossa vida. Que esses momentos sejam momentos breves na nossa vida. Não podemos dar o ar da graça ao inimigo de Deus, meus irmãos. Não podemos ser cristãos pagãos. Muitas pessoas são cristãos pagãos, são batizados, mas não confiam de verdade no que Deus pode fazer por elas. Vamos ouvir essa palavra com a certeza que Deus falará conosco, com a certeza de que Deus está de mãos dadas comigo e com você, para nos ajudar a atravessar esse precipício que muitas vezes estamos tentando passar e temos medo de cair, para que a nossa confiança seja renovada em um Deus maior, que tudo pode fazer por mim e por você. Se for possível, ora assim comigo, com fé e confiança, para que o Espírito Santo seja invocado neste dia e nos limpe de todo medo, de toda incredulidade, de toda falta de fé. Que tudo isso se evapore, meus irmãos, para bem longe, porque quando estamos munidos da palavra de Deus, a nossa coragem se revitaliza, a nossa força se restaura. Ora assim comigo: vinde, Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não tenhas medo, basta ter fé. Talvez essa afirmação soe um absurdo em teus ouvidos. Talvez essa afirmação
esteja distante demais do que você pode oferecer a Deus. Talvez você me diga, irmã, eu não consigo. Eu não consigo porque o que eu vivo é tão difícil. Vamos ver o que Deus nos fala em sua palavra em Salmos 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Meu querido irmão, minha amada irmã, nós vamos ser passíveis de medo, sim. Muitas coisas na nossa vida vão nos deixar temerosos e receosos. E isso é algo comum que vamos vivenciar, vamos presenciar, que vai deixar o nosso coração temeroso e aflito. E isso não vai deixar de acontecer. Mas nós precisamos a todo momento vigiar. Para onde estamos inclinando a nossa confiança? Será que estamos inclinando a nossa confiança para as evidências? Ou será que estamos depositando a nossa confiança num Deus que pode fazer tudo? Isso é um treino, meus irmãos. Problemas, dificuldades, pavor, medo vão ser coisas frequentes na nossa vida cotidiana. Tantas coisas nos fazem ficar com medo, não é verdade? Uma doença que nos visita e talvez persista, demore a ir embora, uma falta de trabalho, uma dificuldade financeira, um conflito familiar. Não sei. Muitas coisas vão realmente nos trazer medo, mas é a forma que nós reagimos que tem que ser diferente, meus irmãos. Não adianta nós nos alimentarmos da palavra de Deus, que diz que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, que não vai nos abandonar, que estará conosco até o fim dos últimos dias, que sente as nossas dores e fraquezas, pede para que nós nos aproximemos dele, para que o fardo seja leve. Se não aplicamos isso na nossa vida, na nossa história, gostaria que você tomasse consciência de tudo o que Jesus fez na época que ele esteve aqui e continua fazendo, porque ele ressuscitou e ele vive no meio de nós. Aleluia! Não deixe isso morrer dentro de você, não. A vida cotidiana, meus irmãos, pode ser dura demais aos nossos olhos, mas precisamos ser diferentes. Precisamos ser fortes o suficientes para quando o medo chegar, nós possamos nos revestir com o capacete da vitória. Possamos nos revestir com a confiança que vem do coração de Deus. Se Deus disse para mim isso, é porque Ele estará comigo. Precisamos ter bem forte isso dentro de nós, porque qualquer coisa virá e tentará nos confundir. Muito facilmente somos tomados pelo medo por qualquer coisa, sejam coisas difíceis, coisas nem tanto. O ser humano por si só já tem medo de muita coisa. Não tenha medo de passar pelas dificuldades, meus irmãos. Não tenham medo de passar pela dor. Saiba que essas coisas visitarão a nossa vida com uma certa frequência. Não podemos fugir disso. Mas é a forma que nós encaramos tudo isso que fará total diferença. Revista-se com oração, revista-se com adoração, jejum, penitência. Dobre o teu joelho todas as vezes que o teu coração vir a se inclinar por um medo infundado, um medo de muitas vezes coisas que não vão nem acontecer. Deus fala muito forte isso ao meu coração, pessoas com medo de coisas que não vão nem acontecer. Isso é obra diabólica. Deus está conosco a todo momento. Ele sabe o que nós passamos. Ele sabe até onde nós vamos aguentar. E só Ele, tão somente Ele, pode resolver todas as coisas para nós. O medo não vai adiantar de nada. Precisamos fortalecer todos os dias da nossa fé. Precisamos todos os dias lembrar das promessas que Deus tem para nós. E se hoje você está passando por alguma dificuldade, tenha certeza que Deus te deu um propósito para viver essa dificuldade, mas não é por isso que Ele te abandonou. Gostaria muito que você entendesse que o medo muitas vezes pode ser confundido com falta de coragem. Não. Medo nós vamos sentir,
mas muitas vezes vamos ter coragem para continuar mesmo com medo. E esse Deus que nós falamos e servimos é que nos dá essa força para continuar. Não precisa ter medo, meus irmãos. Coisas difíceis virão, mas segura na mão do Senhor. Fortaleça sua fé em quem pode mudar a tua vida. A nossa vida está nas mãos dele, nunca se esqueçam disso. Tudo o que nós passamos tem um propósito e está debaixo dos olhos de Deus. Precisamos confiar que ele sempre terá o melhor para nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gostaria de orar por você. Se for possível, feche os seus olhos, acalme o teu coração. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai querido, entrego, Senhor Jesus, tantos corações temerosos. E só o Senhor muitas das vezes sabe o motivo desse medo, desse pavor, dessa dúvida. Fortalece, Senhor Jesus, com a sua graça, com o seu poder, com a sua glória. Deus bendito, Deus amado, Deus fiel. Entregamos a nossa vida para que o Senhor possa cuidar, mas muitas vezes as preocupações querem roubar e se entregar e nos devolvem tudo de volta para o nosso coração. Ficamos angustiados, aflitos e muitas vezes nos desvirtuamos do caminho que o Senhor quer para nós, que é o caminho da fé, da confiança. Tudo que vem até nós, Senhor Jesus, tem um propósito e precisamos ter a certeza que não estamos sozinhos. Precisamos ter a certeza que qualquer batalha que venhamos a travar, seja em qualquer área da nossa vida, o Senhor está de braços dados conosco. Precisamos nos lembrar de quem nos criou. Precisamos nos lembrar de quem nos sustenta. Ajuda, Senhor Jesus, a cada pessoa que está aqui se libertar desse medo que aprisiona. O medo, meus irmãos, nos aprisiona de fazer muitas coisas. Confia no teu Deus. Mostra, Senhor Jesus, que somente o Senhor pode mudar situações, assim como foi feito no Evangelho. Mostra, Senhor Jesus, no coração de cada uma dessas pessoas, que o Deus de ontem é o Deus de hoje, que não mudou não. Que o Senhor continua operando milagres e prodígios em nosso meio, para que aí assim a nossa confiança não seja abalada por nada, porque a luz e a força que vem de Ti é maior do que todas as coisas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Filho amado, filha querida, toma essa palavra para você. Você que hoje está com medo de tantas coisas, entrega para o teu Deus. Ele com certeza vai te fortalecer e te orientar para que você possa continuar a caminhar. Se for possível para você, coloque assim: a minha fé e confiança está em um Deus maior. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.